certinho. Bom, e agora começando a nossa entrevista e apresentando o nosso convidado de hoje, eu tô aqui com o Bruno Sartori. O Bruno é também conhecido como o Bruxo dos Vídeos ou o Mago do Deepfake. Ele é um jornalista mineiro, humorista e influenciador digital. Ele é considerado um dos pioneiros na criação de sátiras através da técnica Deepfake e também é a maior referência no Brasil quando o assunto são vídeos manipulados com inteligência artificial. Ele ficou famoso nas redes sociais por vídeos e paródias ultra realistas de políticos como o Bolsonaro, o Lula e o Moro. Enfim, é um prazer imenso estar aqui com você, Bruno. Muito obrigada por ter topado esse convite para conversar um pouquinho com a gente sobre os deepfakes e como que vai ser essa nova ferramenta aí para as eleições agora desse ano. Prazer é meu e eu que agradeço a oportunidade. Bom, Bruno, eu queria começar a nossa entrevista te perguntando um pouquinho como que começou essa sua história com os deepfakes, você sendo pioneiro nesse assunto no Brasil, como que você chegou a conhecer, como que você começou a fazer uso dessa ferramenta? No final de 2017, eu acabei encontrando a ferramenta em um fórum americano. O seu código havia sido disponibilizado e como eu já trabalhava com sátiras para minha região, eu encontrei a tecnologia e acreditei que ela seria bastante útil para o meu trabalho. Então foi assim que eu tive o primeiro contato e comecei a utilizá-lo dentro da minha profissão. Entendi. E assim, como que foi? Porque para mim essa realidade de deepfakes é uma coisa muito tecnológica, muito uso de dados, assim, sendo formada em jornalismo, como que foi essa transição para esse ramo? Eu já trabalhava há muito tempo com a produção de vídeos, né? Já editava, já tinha um certo conhecimento na área de edição. E através desses fóruns havia tutoriais, né? Era uma tecnologia nova onde os usuários ensinavam uns aos outros como utilizar dela. Então foi com muita cabeça quebrando, foi com muito esforço, lendo tutoriais em outras línguas, em russo, em inglês, até se conseguir dominar a tecnologia e utilizá-la. E eu vi que seus vídeos você usa muito a figura de políticos, né? Do Moro, do Bolsonaro, do Lula. Qual que é o seu maior objetivo assim de fazer esses vídeos? Qual foi a sua ideia inicial para eles? E hoje o que te move para fazer esses vídeos? Inicialmente era mesmo uma coisa mais satírica, né? Aí eu criava esses vídeos com a intenção de humor. Só que, como não havia um contato do grande público com a tecnologia, as pessoas acabavam, por vezes, confundindo com a realidade. Então eu percebi que eu tinha um papel de também educar essas pessoas, educar o público para essa realidade que estava para vir para a gente. Então eu passei a também usar como uma forma de conscientização da existência da tecnologia. Se as pessoas não tivessem tido um contato anterior com o deepfake, se você chega numa eleição, por exemplo, você tem aí a possibilidade de se prejudicar a democracia, os rumos da democracia com gente com a capacidade de criar esse conteúdo com a intenção de enganar. Então, vim demonstrando, fazendo o maior número de vídeos possível com essa tecnologia, de uma forma que a pessoa batesse o olho e já percebesse que, apesar de realístico, era uma coisa falsa. Isso foi muito importante para que as pessoas tivessem um contato e que fosse popularizada a tecnologia. Perfeito. E nessa sua criação de vídeos, eu li um pouquinho uma reportagem sua que foi feita, que você falou que você usava banco de imagens. Então, depois que você já fez um vídeo, por exemplo, do Lula, o segundo dele seria mais fácil, porque você já tinha esse banco de imagens todos. Eu queria te perguntar um pouquinho como que você encontra esse banco de imagens, porque teve recentemente aquela polêmica daquele efeito de iPhone, que você colocava seu rosto e você ficava mais velho. Enfim, depois as pessoas viram que isso você estava dando luz da sua imagem depois de forma livre para qualquer pessoa. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que é outro assunto também que a gente discute bastante sobre o direito de dados e direito de imagens. Artistas e políticos, eles são todo o tempo gravados e filmados. Então, não é difícil você encontrar imagens o suficientes, seja de artistas ou de políticos. No meu caso, eu sempre buscava as imagens em vídeos. Desses vídeos, eu fazia uma extração e transformava esse vídeo em imagens e essas imagens em milhares de fotos. Então, era assim que eram e que até hoje são construídos esses bancos.
Agora, pessoas que não são públicas, que não têm grandes bancos de imagem, dificilmente vão ser possíveis construir deepfakes de qualidade dessas pessoas. Então, até hoje, é necessário muitas imagens, um banco de dados muito grande para se conseguir um deepfake de qualidade. Existem aplicativos que fazem isso no celular, que é dos quais você se referiu, onde você envia uma imagem e eles têm direito sobre essas imagens. Isso aos olhos das pessoas, são deepfakes, mas tecnicamente falando, não é um deepfake. É feito também com inteligência artificial, mas tecnicamente não é um deepfake. Então, as pessoas têm que tomar um determinado cuidado, porque praticamente tudo que a gente usa hoje é enviado para a internet e fica em um banco de dados que você desconhece se realmente foi apagado quando você apaga aquela foto. Qual uso que vão fazer, né? Ninguém lê os termos de uso, as aceitações, dificilmente eu mesmo não conheço ninguém que tenha parado para ler os termos de uso, as políticas de privacidade de alguma empresa. Então, isso não é de hoje que acontece, isso desde os primórdios da internet já se é utilizado essa busca e essa captura de dados. Então, não só fotos, quando você coloca o seu endereço ali, eles estão utilizando o seu endereço para alguma coisa, às vezes até quando você fala perto do seu telefone alguma coisa e depois começa a aparecer propaganda para você sobre aquilo. Então, hoje a gente não tem mais controle da nossa privacidade. Você pensa, eu estou enviando uma foto, vão fazer o que quiser, mas e os outros dados que você já enviou? Entende? Então, é uma situação relativamente complicada. Sim, e eu tenho muita curiosidade de saber como que é essa questão até legalmente, porque, tipo assim, se no caso de algum vídeo seu, alguma questão já teve processo, como que funciona essa questão legal do uso das imagens e dessa, não é uma manipulação, né, mas dessa edição de vídeos dessa forma. Então, até hoje eu nunca tive nenhum processo e eu acredito que não tenha nenhum processo por causa da forma que é utilizado, né? Porque, veja bem, imagine se você desenha uma pessoa e você desenhou essa pessoa, essa obra é sua, essa arte é sua. Da mesma forma, é uma mídia sintética. O computador, ele observa um banco de dados e ele consegue imaginar e recriar por ele mesmo essas imagens. Então, não são as imagens originais, são recriações. Quando a gente passa para o direito de imagem, eu busco sempre retratar políticos. Imagina um cartunista desenhando uma charge, se ele vai ser processado pelo uso de, ele desenhou ali o presidente do Brasil. Não vai, juiz nenhum vai dar ganho de causa para isso, pelo simples uso do desenho. E o deepfake é hoje uma tecnologia que aprimora o desenho, faz ele com um certo realismo. Não são as imagens originais, são imaginações computacionais. Quando você entende o processo por dentro, você entende que não são os arquivos de origem, são sínteses, na verdade. Então, da mesma forma, ocorre entre as charges. Eu imagino que seja por esse caminho o jurídico. Dificilmente alguém vá conseguir por alegação de uso de direito de imagem, até porque políticos são figuras públicas. Ali os representados não são a pessoa em si, né? Não é ali, por exemplo, não é o presidente, quem está no presidente não é o Bolsonaro representado, é o presidente do Brasil. Então, a figura do presidente do Brasil é uma figura pública, paga com dinheiro público. Então, pertence à nação. E dessa forma são feitas caricaturas dele, são feitos charges, são feitos desenhos. E aí você entra também dentro da liberdade de expressão, né? Quando você coloca ali um político para fazer uma charge, um vídeo, alguma coisa assim, você está retratando aquele político, não a pessoa. Então, sempre para mim foi bem tranquilo, nunca tive qualquer problema na justiça, ninguém sequer abriu um processo. E eu acho que cai bem dentro disso, dentro da liberdade de expressão, dentro do uso público de uma imagem, de uma figura pública. Eu sempre faço isso com políticos, você não vê eu fazendo com uma grande estrela da televisão, um grande artista. Eu sempre tento tratar dentro da política porque me parece bem fácil o uso dessa imagem. Agora, se alguém pega a sua imagem, você aí, como uma pessoa, e faz um vídeo, aí já cai, né? Já cai dentro do direito de uso de imagem que você não autorizou. Sim, eu acho que a questão maior também é quando esses vídeos são feitos, os deepfakes são feitos para manipulação e de disseminação de notícias falsas, né? Que é até o próximo tópico que eu queria tratar com você, que é como você enxerga o deepfake nessa disseminação de notícias falsas. A gente vê que nas últimas eleições de 2018, basicamente a campanha eleitoral foi feita em cima de fake news, a gente não viu muitos debates, a gente não viu a forma
que era feita uma campanha política, talvez, há uns anos atrás. Eu travei um pouquinho? Eu senti que eu dei uma Um travada. pouquinho, mas eu Você me escuta bem? entendi. Deu Sim, uma sim. travada, né? A Então, internet aqui tá um pouco ruim. Pode falar. observe, a gente teve, em 2018, uma campanha de desinformação da qual a gente não necessitou de deepfakes para isso. Até hoje, no Brasil, a gente não tem um grande caso de que tenha se criado um deepfake com a intenção de enganar alguém. A tecnologia, ela é uma tecnologia ainda cara para se fazer. Para se fazer com qualidade, a ponto de se enganar alguém, você precisa de um bom profissional, você precisa de uma mão de obra qualificada. Então, hoje é um pouco inviável utilizar do deepfake para se criar uma notícia falsa, porque você cria isso com uma simples foto num computador. É como se você estivesse dando um tiro de bazuca numa formiga. Você não necessita do deepfake para espalhar desinformação com a relevância que uma foto também faz. Então, talvez por isso a gente não tenha grandes casos e nem tenhamos, né, nas próximas eleições. Mas a gente tem o fator Brasil, né? Não pode se duvidar da capacidade do brasileiro. Pode ser que já estejam fabricando, sim, esse conteúdo aí para soltar durante as eleições, a gente precisa ficar atento, mas até hoje a gente não tem casos da tecnologia sendo utilizada com esse intuito. Entendi. Você tem alguma técnica ou alguma dica que você daria para as pessoas que recebem muito esse tipo de conteúdo em WhatsApp, em grupos de Telegram, enfim? A qualidade do deepfake depende muito do profissional que a cria. Então, pode ser que, na maioria dos casos, ocorra, né? Você vê ali uma certa diferença entre o rosto e o restante do vídeo, né? Ou o rosto está mais nítido e o resto do vídeo está mais embaçado, ou o rosto está embaçado, ou tem cor diferente, ou sombras diferentes. A gente precisa ficar atento nisso. Mas, como eu te disse, às vezes o profissional ele já faz com a intenção de enganar e tem a capacidade de esconder essas falhas. Então, pode ser que um vídeo esteja todo perfeito e a gente não consiga perceber, até que a gente que trabalha com isso, analisando quadro a quadro, é difícil ter essa percepção. Talvez eu indicaria o contexto absurdo do que é falado, né, naquele vídeo. Isso costuma entregar muito. Você vai ter aí vídeos, talvez com a manipulação de inteligência artificial, onde as pessoas vão estar assumindo crimes, coisa absurda, ou estar desistindo da eleição 2 dias antes dela acontecer. Eu me atentaria ao absurdo do contexto do vídeo mais do que a essas características que o deepfake pode deixar e pode entregar. Sim, eu acho que você comentou um pouco sobre isso, mas esse é um dos motivos, né, que você faz, tipo, a sátira. Porque eu não sei se eu li isso numa entrevista sua também, que você tinha comentado que o fato de ser uma sátira e ser uma coisa absurda e ser mostrado que é uma paródia faz com que a pessoa se atente ao ridículo do que ela própria acredita, né? Sim. Tipo, então, eu acho muito, muito bacana. O absurdo da situação entrega. Você não teria o presidente vestido de Chapolin Colorado. Você não teria ele vestido de Gloria Gaynor cantando I Will Survive, que é uma das obras que eu criei. Então, o próprio absurdo da situação entrega que aquilo ali, apesar de real, parecer muito bem feito, é uma mídia manipulada, é uma mídia sintética. E onde você acha que está o maior perigo das deepfakes hoje? Porque, igual você tinha comentado que nas eleições a gente pode esperar de tudo, mas talvez por ser uma técnica muito sofisticada, que demora muito tempo, enfim, talvez as fake news não precisem tanto disso. Qual você acha que é o maior risco das deepfakes hoje, no contexto que a gente vive? Eu diria que talvez o deepfake de voz, ele possa estar avançando para um caminho em que fique bastante real e engane por causa do WhatsApp. O WhatsApp que você manda ali é só áudio, né? Então é muito mais difícil de você entender e detectar se aquilo ali é realmente, de fato, criado com o computador. Porque você não tem ali um imitador no deepfake de voz, você tem a própria pessoa falando. Você tem a dicção, a velocidade de fala, a cadência, a respiração, você tem todas as características de uma voz mesmo, e tem o sotaque, então é a própria pessoa falando. Há ainda a possibilidade de se perceber, né, quando você faz frases muito longas, você tem
uma diferença de entonação entre uma frase e outra, pode acontecer, mas isso vai ser superado logo. Eu me atentaria ao deepfake de voz, né? E é esse o que eu acho que vai ser o maior perigo, e não só durante as eleições, depois das eleições também, você vai ter aí golpes, né, utilizando dessa tecnologia para se copiar a voz de uma pessoa, criar-se um número novo, e você chama pelo WhatsApp um dos parentes e pede um Pix com a voz da pessoa. Então, não vai parar nas eleições o deepfake, utilizando de forma criminosa. Sim, e esse deepfake utilizado de forma criminosa, já existe uma certa legislação, alguma coisa que protege isso? Assim, o nosso ordenamento jurídico ele é capaz de penalizar qualquer tipo de crime ou que tenha hoje ou que acabe vindo a acontecer. Existe analogia jurídica em que se encaixe, você consegue penalizar o uso indevido, né, de tecnologias para se tentar dar o golpe em alguém, né? Aí vem estelionato, você pode encaixar ali dentro do estelionato. Existem inúmeras possibilidades. Então, quem utiliza desses meios e acha que porque é uma coisa nova, que ainda não se tem uma lei especial para se condenar, para se julgar, cai do cavalo, porque é possível penalizar uma pessoa que aplica golpes com deepfake e ela acaba pagando na justiça, sim. Sim. E você acha que no Brasil esse tipo de tecnologia está bem desenvolvido, as pessoas estão usando bastante, ou você sente que é uma coisa que a gente ainda está caminhando e que outros países já estão lidando com esses problemas há mais tempos? Assim, a gente está um pouco atrasado, sim, porque é uma tecnologia que depende de um hardware muito poderoso, e isso significa muito dinheiro para se criar uma coisa com qualidade. E, além disso, você precisa de mão de obra qualificada. Há países em que há 2, 3 anos atrás já estavam ocorrendo golpes com deepfake de voz, e a tecnologia existe há 4 anos e meio só. Então, há esse tempo atrás já acontecia fora do Brasil. Hoje a gente nunca vi notícia de que isso tenha acontecido dentro do nosso país, e acredito também que pode estar um pouco longe ainda de acontecer. Sim. E hoje você trabalha só com edição de vídeos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho hoje como que você mudou do ramo jornalístico, que começou com deepfakes, e o que você está fazendo hoje. Eu estava na minha segunda faculdade, eu estava fazendo direito, quando me surgiu a oportunidade de trabalhar com isso, e aí eu tive que escolher o direito ou o deepfake, pulei de cabeça. Hoje eu tenho minha empresa, a gente desenvolve tecnologia com inteligência artificial, usando o deepfake, usando a técnica do deepfake para criar-se novas tecnologias, e junto a isso eu atendo o mercado publicitário, o mercado de entretenimento, onde me buscam para se criar esses deepfakes, seja para propaganda, seja para programas de televisão. Então, eu trabalho atualmente nesse ramo, que foi praticamente inventado, né? A gente não tinha isso, eu até chamo de deepfaker, e aí atendo, seja programas de televisão, seja grandes marcas, seja canais no YouTube que volta e meia fazem algum tipo de publicidade utilizando da tecnologia, e estou aí no ramo há 4 anos e meio, desde quando a tecnologia surgiu. E quais são seus planos para esse ano de eleições? Você já tem alguma pretensão assim de usar essa ferramenta exatamente para pegar o gancho aí das eleições, ou é uma coisa que acha que você já não está? Eu estou roteirizando, desculpa te atrapalhar, eu estou roteirizando um vídeo para que seja uma forma de conscientizar das possibilidades do uso da tecnologia durante as eleições. Então, essa é a minha contribuição para que as pessoas vejam e saibam que é possível manipular a mídia, se criar a mídia sintética, e para que elas fiquem atentas, porque esse material pode chegar para elas durante as eleições e elas precisam estar atentas e educadas em relação a isso. Perfeito, Bruno. Bom, das minhas perguntas que eu tinha eram essas mesmo. Se você tiver alguma outra consideração, algum recado, alguma coisa que você gostaria de falar, o espaço é completamente seu. Queria te agradecer de novo por ter vindo, foi muito produtiva a nossa conversa, tirou todas as minhas dúvidas. E, enfim, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre disponível. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tudo bem?